começo também do Guerra de Mundo. Não, eu vou falar nem 10 minutos. Estamos online já. Já pode falar. Olá, pessoal. Boa noite. A gente estava aqui ainda se acertando para colocar no ar. Agradeço aí todo mundo que está acompanhando, todo mundo que vai acompanhar depois. Essa é a primeira atividade do ano de 2024 do Lasintec, que está sendo feita em parceria com o Guerra dos Mundos. É uma discussão que a gente antecipou, digamos assim, né, porque o ano letivo ainda não começou, muito por conta do trágico acontecimento há exato um mês atrás, dia 21 de janeiro de 2024, quando o grupo de fazendeiros Invasão Zero, após uma batida da Polícia Militar da Bahia, abriu fogo contra os pataxós que estavam no movimento de retomada ali no sul da Bahia, executando a nega Pataxó e ferindo o cacique Nailton, que é uma importante liderança lá na região. Para além desse evento, que motivou a urgência da gente montar essa mesa, há um interesse direto do Lasintec, né? A gente está aqui, para quem não conhece, é o Laboratório de Análise e Segurança Internacional e Tecnologia de Monitoramento do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, no campus Osasco. Há um interesse em como essa distribuição racional da violência atinge lugares e pessoas que nem sempre são visibilizadas, enfocadas pelo debate mais geral nacional. Se fala muito em milícias, fala muito em combate ao crime organizado, mas há uma violência brutal no campo, né, nas florestas, enfim, contra os povos indígenas, contra os quilombolas. Então, a ideia é pensar também como essa distribuição racional da violência vem contendo de maneira letal, de maneira brutal, a luta pela terra no Brasil. Então, o nome da mesa é Policiamento e Luta pela Terra no Sul da Bahia, o Grupo Parapolicial Invasão Zero e a Violência de Estado. Eu já agradeço a presença do mestre Joelson, que é militante histórico do MST, participou do processo de luta pela terra no assentamento Terra Vista e é um dos fundadores da Teia dos Povos, um dos movimentos que, na avaliação do Lasintec, são dos mais importantes e dos que estão lidando onde a luta realmente está acontecendo e realmente vale a pena. Como eu disse, está aqui também o professor Salvador Chavelzon, que é antropólogo, colega da Unifesp, e a gente está esperando chegar a Melina Rangel de Andrade, que é analista ambiental e que atuou em 2 PACs ali na região do sul da Bahia, para discutir justamente esses 3 pontos, né? Luta pela terra, policiamento e distribuição racional da violência e violência de Estado propriamente dita. Então, eu agradeço. Eu, como coordenador do Lasintec, vou só apresentar, e a mesa vai ser tocada pelo Guerra dos Mundos, pelo Salvador do Guerra dos Mundos e pelo Joelson da Teia dos Povos. E aproveito rapidamente também para agradecer a acolhida que eu tive no mês passado lá no Terra Vista, ao Joelson, ao Bruno, onde seguramente eu aprendi muito e estou tentando dar continuidade a essas conversas, esses aprendizados que eu tive a honra de participar no mês passado, junto com a minha companheira e com o meu filho. Então é isso, Salvador, manda bala aí. Valeu, Acácio. Vou tirar para não ficar com a minha cara aqui na frente. Boa noite, todo mundo. Queria apresentar também esse espaço Guerra de Mundos. A gente está retomando os debates que aconteceram aqui na internet a partir de 2021, né? Organizamos umas mesas de discussão com o movimento indígena, lutas sociais latino-americanas, e o debate, o evento se chamou Guerra de Mundos e Fraturas Extrativistas. A ideia é retomar esse ano com várias discussões e mesas, e a primeira é essa que a gente está fazendo em parceria com o Lasintec. Há exato um mês,
de assassinato da Nega Pataxó, né? A gente quer lembrar desses acontecimentos, conversar sobre isso com Joelson, que o assentamento Terra Vista, em Arataca, é bem próximo de onde aconteceu essa morte, né? A gente tem interesse em entender, e eu sei que a Teia dos Povos justamente se mobilizou e acompanhou de perto. O mapa. A gente leu pela mídia, né? Um movimento que começou em março de 2023, que é o Invasão Zero, né? Que é um movimento de fazendeiros, com participação também de jagunços, polícia militar nas horas vagas, e que tem atuação em 9 estados, né? A gente quer entender esse movimento, que também tem uma frente parlamentar, que abriu uma CPI, que tem atuação política em Brasília, né? E para isso a gente está chamando essa primeira conversa, então, de um ciclo de outras que virão, né? Com a Melina Rangel, que está chegando aqui no debate, que é analista ambiental e atua também na área de parques nacionais e territórios indígenas no sul da Bahia, e com Joelson, que a Cássio já apresentou, e que queria dar a palavra agora, inicialmente, antes de começar o diálogo, para que você mesmo se apresente, né? Sabemos que o Terra Vista é um assentamento que começou em 92, que tem produção de cacau, que é uma referência em agroecologia, e que está articulado com povos indígenas, os Tupinambá de Olivença, e uma rede, né, que você vai nos contar também qual é a atuação e como vocês estão vendo o processo político nesse Brasil de hoje. Então, obrigado por estar aqui, Joelson. A Melina está entrando bem agora, então acabamos de te apresentar, Melina. Vamos ouvir Joelson e depois conversamos com você sobre o contexto geral da luta pela terra, dos territórios indígenas e dos embates desse grupo parapolicial, né, de empresários do agro na disputa contra a reforma agrária e a ocupação tradicional das terras indígenas. Então, deixo a palavra com vocês inicialmente e depois começamos um diálogo. Obrigado de novo. Boa noite a todos, todas e todos. É uma alegria muito grande estar nesse debate. Esse debate é um debate oportuno, não só pela questão da violência cometida contra os povos Pataxó. Pataxó Ranranran, que é várias etnias que estão lá dentro, numa área de 54 mil hectares, mas essa área é maior, porque essa área era dos povos Camacã e dos povos Camacã-Mongoió. Então, está entre esses dois povos, e na luta pela terra juntou outras etnias que estão nessa luta há muito tempo. Só para a questão de resolver o problema da titularização da terra, foi uma luta de 30 anos. Então, é uma luta longa, mas essa terra já foi demarcada muito antes, 1870, pelo um príncipe que veio para fazer o trajeto das ferrovias do Brasil naquela época. Então, ele veio aqui e constatou todos esses povos que existiam aqui e escreveu um livro sobre essa história desse povo. Então, nós temos aqui tanto o mapa
dessas terras, como tem um livro contando toda essa história e colocando as etnias que estavam aqui, né? Os botocudos, os povos Camacã, os povos Tupinambá, o povo mongóis, né? Os guerreiros mongóis que foi morto em Vitória da Conquista, no chamado Banquete da Morte, por isso eu dar o nome da cidade, Vitória da Conquista. Então, essa questão que nós vamos tratar hoje é uma questão de muito tempo. É uma questão que o Brasil não tem coragem, não tem responsabilidade de resolver isso. E, pasme, nós perdemos essa discussão toda, inclusive dentro das universidades, dentro dos partidos de esquerda. Em todo o processo nós perdemos. E agora ficou mais camuflado, porque esse processo eleitoral de 4 em 4 anos de representação tirou todo o foco disso, e o foco é só eleição de 4 em 4 anos, e não tem uma discussão profunda dos temas do Brasil. Que o problema do Brasil, inclusive eu e o companheiro Erasto escrevemos livros sobre terra e território, o problema do Brasil é sobre terra e território e precisa ser resolvido. Caso contrário, não tem como resolver a violência no Brasil e essa manipulação, hoje é o latifúndio, mas hoje estamos chamando de agronegócio. Eles manipulam tudo, tem uma bancada grande e eles agregaram todas as questões importantes. O agro hoje está ligado ao capital financeiro, está ligado a uma rede de extrativismo muito grande, que é simplesmente plantar soja, milho, alguns produtos para exportação. E não tem nenhum compromisso com o Brasil. E esse latifúndio, que é o inimigo maior nosso, de longas datas, ele tem feito um papel de destruição tanto do nosso patrimônio genético, como do nosso patrimônio florestal, e também dessa questão das águas. O povo não está entendendo o que é que está sendo feito no governo Dilma, criaram um tal de Matopiba, que é para destruir todo o cerrado e todos esses biomas importantes, inclusive a Amazônia. A Mata Atlântica nem se fala, que é o bioma mais cheio de gente, né? É o bioma que tem mais gente, e um bioma que só tem 7% da sua vegetação nativa, que ficou nos pés do morro, etc. O resto está os grandes centros populosos. Você pega São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você pega Salvador, você pega Pernambuco, tudo isso está dentro da Mata Atlântica. Esse povo aí que perderam as suas terras, que foram destruídos, e estão hoje dentro dos grandes centros. Então, o princípio da violência no Brasil é o latifúndio. E é um debate hoje que, se a gente for discutir nas grandes rodas aí dos grandes conhecedores do país, acha que nós estamos fazendo uma discussão de gente atrasada, de gente querendo voltar ao passado. Nós, da Teia dos Povos, acreditamos que rememorar o passado, entender quem é nosso país, nós vamos entender que a grande chaga desse país é o latifúndio, que hoje se dá o nome de agronegócio. Então, é um povo extremamente atrasado, destruidores da natureza, e quem está causando todas essas violências no centro urbano. Então, é preciso que a gente aprofunde esse debate sobre a questão da terra no Brasil, dos territórios, para que a gente possa entender. Inclusive, nós estamos passando por um momento muito difícil, que foi feito muitas propaganda
dos governos do passado sobre essa questão da terra, do território, e afastou a maioria da população. Eu acho que hoje nós já estamos em 85% da população urbanoide. Então, isso é o grande problema, porque ela começou também com a violência. A primeira violência foi tomar as terras dos povos originários. Essa foi uma grande violência, que se a gente for conversar aqui hoje, a gente passa a noite toda, o dia todo, falando dessa violência que foi cometida contra os povos originários. Foi uma violência de tomar as terras e, além disso, destruir a civilização que estava aqui vivendo há mais de 12 mil anos aqui. Tem gente que fala de 40 mil anos, mas vamos ficar nos 12 mil anos, que vinha aqui uma civilização altamente organizada, uma organização altamente sábia, que foi destruída pela nociva invasão dos portugueses e a continuidade do latifúndio. Então, é uma situação muito complicada, e hoje, em pleno século XXI, a população está toda nos grandes centros da cidade, sem trabalho, sem dignidade, morando nessa situação paupérrima que vive. Eu tive recentemente no Rio de Janeiro, fiquei assustado com tanta gente morando nas ruas, com tanta gente pedindo esmola. E também sei que isso é São Paulo, é Salvador, Minas, Belo Horizonte, todas essas grandes capitais, a situação é paupérrima, é uma situação lastimável. Sem falar do processo do Estado brasileiro com a organização da violência. Quem organiza toda essa violência é o Estado brasileiro. Então, nós estamos aí vivendo, em pleno século XXI, com um atraso muito grande nessa questão do campo e a violência tanto no campo como na cidade. Então, é uma violência hereditária, é uma violência violenta mesmo, né, que está trazendo o atraso para o nosso país, a destruição do nosso país, e eu estou muito preocupado hoje se a gente não avançar nesse debate, nesse diálogo, sobre essa questão da violência, as causas dela, e a fundo nas causas dela, a gente não consegue entender esse processo da violência, porque essa violência ela está linkada com a questão do agronegócio, com o latifúndio. Então, é preciso que a gente retome esse diálogo, aprofunde sobre isso, para que a gente possa encontrar um caminho para o país. Caso contrário, já está tomado praticamente o país pelas grandes corporações, os grandes impérios, e provavelmente não vai restar nada para a gente depois de 524 anos de destruição e de roubo das nossas riquezas e da nossa grandiosidade, que é o Brasil. Então, nesse sentido, a gente louva esse debate que vocês estão fazendo, e a gente quer aprofundar esse debate, queremos contribuir com esse debate, porque nós, da Teia dos Povos, entendemos que o princípio para nós é a terra e o território. As outras, nós, resolvendo esse primeiro problema, nós temos solução para todos os problemas do Brasil, que é um Brasil com uma pequena população, muita terra e muita riqueza que está sendo devorado pelo grande capital, pelos impérios e pela destruição do nosso país. Então, nesse sentido, louvo de novo esse debate, estamos aí à disposição para avançar nesse debate, nessa discussão sobre a questão da violência e sobre a questão do Estado brasileiro e sobre o principal inimigo nosso, que é o latifúndio. Obrigado, Joelson. Como estávamos dizendo, há exatamente um mês, um grupo de fazendeiros que se organiza com o nome de Invasão Zero cercaram uma área que estava ocupada por um grupo Pataxó, Han.
esse confronto foi possível porque a polícia abriu caminho também para os fazendeiros, né? E ali foi a morte da Nega Pataxó, e teve vários feridos também. Eu queria, Melina, Joelson, que vocês me ajudassem a entender assim, qual é hoje a situação da violência no campo. Tem recuperações de terra, está tendo reforma agrária, tem assentamentos, tem territórios indígenas demarcados, tem outros para serem demarcados, está tendo o confronto cotidiano. Como contextualizar aquilo que chegou, digamos, nas notícias nacionais, num contexto mais de longo prazo, de como está sendo vivido no território a questão da terra e essa violência que envolve polícia, envolve governo do estado, envolve resistência também indígena, dos movimentos. Qual é a situação? Melina? Tá fechado o microfone, Melina. Tem que ativar o áudio aí. Aí abriu. Alô? O áudio está funcionando agora? Assim. Não? Tá? Tá, não sei se tá dando para me ouvir bem, assim, não. Tá. Ok, boa noite. Desculpa o meu atraso, gente. A gente se perdeu aqui no meio da Serra Gaúcha. Pegamos a estrada errada. Eu estava indo de Porto Alegre até a Serra Gaúcha, onde eu fico hoje, né? Bom, queria agradecer o convite de estar aqui. Também da oportunidade de estar aqui na presença do Joelson, que eu não tive a oportunidade de conhecer quando eu morei no sul da Bahia. Morei mais ali embaixo, na região de Prado, né? Conheci muitos dos pataxós que iam para as formações lá no assentamento, mas eu não tive a oportunidade. O que eu queria colocar, a princípio, é o seguinte: o sul da Bahia ele tem uma diversidade de atores nessa disputa pela terra, né, que o Joelson coloca que no fundo é a questão central, né, a disputa pela terra e a questão fundiária gigantesca, que obviamente existe em várias partes do Brasil, mas assim, você tem desde grandes fazendeiros a grandes corporações do turismo. É uma região altamente disputada, é o lugar onde nosso presidente da República passa as férias, né? E diversas outras pessoas da elite brasileira. Então, desde as belezas cênicas das praias do sul da Bahia, a parte que é de interesse da agropecuária, porque é uma região com muita floresta ainda, muita mata e muita água. Então, tem as produções da agropecuária, que vão desde o café, a mamão, a vários produtos, ao gado, e da silvicultura, né, que são os plantios, as monoculturas de eucalipto, da Suzano. Então, a gente tem uma diversidade de atores envolvidos aí na disputa dessa terra, e nós temos as comunidades indígenas, temos os assentamentos de reforma agrária. O sul da Bahia é um dos principais, né, no início da luta pela terra, com os assentamentos de reforma agrária, com o movimento sem terra, e a resistência indígena, que estamos falando de povos indígenas que não necessariamente perderam território, mas que permanecem dentro de territórios dos quais eles nunca saíram também, como o povo Pataxó, da terra indígena Barra Velha. Perdeu parte do seu território, mas tem parte do seu território original, do qual eles nunca saíram, e que vivem uma resistência indígena impressionante, né? Mais de 500 anos, contra todas essas corporações e todos esses grupos. E por volta do ano trazendo um pouco mais recente, não vou fazer toda uma retrospectiva histórica para não perder muito tempo, mas por volta dos anos 2000,
com a comemoração dos 500 anos, há uma série de retomadas dos territórios indígenas por parte tanto de Pataxós, Tupinambás, e acredito que Pataxó, Ranrã também, Tupinambás e Pataxó, Ranrã, mais na região de Ilhéus, né, mais para cima, que é o sul da Bahia, e Pataxó no extremo sul. E depois, novamente, um pouco antes das eleições de 2022, se inicia uma nova onda de retomadas, uma série de retomadas em todo o sul da Bahia, de territórios que já estão demarcados. Né? Isso é importante deixar claro. São territórios que já estão no relatório circunstanciado de identificação e delimitação das terras indígenas. Territórios que já foram identificados, que já estão em processos finais de demarcação, né? No caso do território indígena Barra Velha do Monte Pascoal, você tem até uma ação civil pública, uma decisão judicial do final do ano passado, pela demarcação, pela finalização da demarcação desse território, que é uma área de 52 mil hectares no sul da Bahia, na região de Porto Seguro. Temos o território do Tupinambá de Olivença, que também são 47 mil hectares na região de Ilhéus, que já está no seu processo final de demarcação, já tinham sido encaminhados ao Ministério da Justiça para homologação dessas terras indígenas. Na época do governo Bolsonaro, que era o Sérgio Moro, ministro da Justiça, eles foram devolvidos para a FUNAI, e até o momento não foram, por motivos ainda não muito bem claros, não foram demarcados, não foram homologados. Mas todo o processo de demarcação foi finalizado, só falta a homologação dessas terras indígenas. Então, essas retomadas, elas acontecem, como a própria retomada que aconteceu recentemente, e onde teve, né, o massacre e o assassinato da Nega Pataxó, são áreas que estão dentro dos relatórios de demarcação já publicados e definidos. E bom, nessa nova leva de retomadas, vamos dizer assim, que ocorrem a partir de outubro, setembro de 2022, aparece com mais clareza essa relação entre fazendeiros e grupos armados, né, formado pelas milícias das polícias militares do estado da Bahia, que não acontece só no estado da Bahia, né? A publicação recente do Intercept trouxe alguns números que já hoje o Invasão Zero já acontece está organizado em mais de 11 estados, cerca de 11 estados do estado brasileiro, com aproximadamente 5 mil integrantes. Então, agora, obviamente, a gente possui a frente parlamentar também, que foi divulgada em outubro do ano passado. E essa articulação, obviamente, ela se consolida aonde essa relação entre grupos de fazendeiros e polícia militar é mais intrínseca, porque os grupos que agem com a força armada para desocupar esses territórios de forma violenta, sem decisões judiciais, eles vêm das forças policiais do Estado brasileiro, né, que são as polícias militares. O Invasão Zero ele é criado no estado da Bahia, inclusive no sul da Bahia, né? Ele se funda no sul da Bahia, e é onde existe há muito tempo, aí diria desde antes do governo Bolsonaro, uma relação muito forte entre fazendeiros e grupos de PMs que cumprem esse papel. Então, assassinatos que ocorreram, por exemplo, em todo o território Pataxó, de jovens Pataxó, teve um assassinato emblemático do jovem Gustavo, que tinha 14 anos, na terra indígena Comixatipá, que ele foi assassinado com um tiro de fuzil pelas costas, né? E que foi comprovado que foi um policial da Polícia Militar do Estado da Bahia que estava a serviço, então, dessas forças, desses comandos de fazendas que estão dentro dos territórios demarcados. Então, isso foi se consolidando esse processo, e ele torna extremamente complexo essa situação, porque hoje, quando acontece um problema de segurança pública nesses territórios, a ação do Estado normalmente é chamar a Força Nacional para, né, dar a segurança para esses povos, mas a Força Nacional ela é exatamente composta pelos mesmos policiais militares
que atuam nessas milícias armadas, ou em boa parte, né, faz parte da corporação. Então, isso cria uma situação realmente extremamente complexa e problemática e perigosa hoje para o sul da Bahia, né? Não sei exatamente como estão as situações dos assentamentos, né? Talvez, Joel, você sabe explicar melhor, mas eu sei também que existem atuações do Invasão Zero em áreas do Movimento Sem Terra, pelas coisas que eu já andei olhando. E, sem dúvida nenhuma, uma das questões fundamentais para enfrentar esse processo é a demarcação, né, a luta pela demarcação imediata dessas duas terras indígenas, que é a terra indígena, todas as terras indígenas, obviamente, mas que já estão em processo final, que não tem por que não haver a homologação, até porque já existe uma decisão judicial obrigando, né, praticamente obrigando o Estado brasileiro a fazer essa demarcação, que é a terra indígena Barra Velha do Monte Pascoal e a terra indígena Tupinambá de Olivência, em Ilhéus. E essas demarcações, sem dúvida nenhuma, mexeria aí com algumas peças do tabuleiro e daria um outro patamar para a luta pela terra e pela consolidação desses territórios dentro do sul da Bahia. Sim, pelo que eu entendi, justamente foi contra o processo da desapropriação ou demarcação da terra dos Tupinambá de Olivença que o grupo Invasão Zero foi criado, né? E uma coisa que não fica claro, pelo que eu pesquisei na internet, é que a fazenda onde aconteceu o assassinato está já quase na última instância também de desapropriação, né? Tem um decreto que declarou o interesse social já em 2004, e não é uma demarcação indígena, mas uma área que está para ser passada para o INCRA, para a reforma agrária. Não sei se Joelson tem mais detalhes, mas eu sei também que a Teia dos Povos, né, cria essa relação entre um pessoal do campo, povo do campo, e um povo indígena, inclusive do Babau, né, e dos Tupinambá. Queria perguntar para a Joelson também como é essa articulação, como é essa teia, e também continuar com essa caracterização de qual é a situação hoje da luta pela terra, dos confrontos com esses grupos no sul e no extremo sul da Bahia. A Teia dos Povos, ela surge pela uma dificuldade dos movimentos sociais de luta pela terra de não entender a grandiosidade que é essa aliança índia, negra e popular. Então, nosso trabalho é nessa construção de uma aliança índia, negra e popular, porque nós entendemos que para enfrentar o maior inimigo nosso, nem os povos originários sozinhos conseguem enfrentar, nem o povo preto nessa questão dos quilombos, e como a sociedade hoje estão toda na cidade, sem uma aliança popular com os povos da cidade. Então, o campo hoje está vazio. O campo hoje tem os povos originários que nunca deixaram de lutar pela terra desde 1500. Tem a gente teimoso que, na busca aí do MST, a gente retomou algumas áreas, mas a luta é muito desigual, a luta é muito difícil. Essa organização que foi criada nova aí, que não é nova, é a mesma coisa que foi criada nos anos 80, que é a UDR, União Democrática Ruralista. É as mesmas pessoas, os mesmos grupos, e, para acabar de inteirar, o Estado brasileiro, as forças de segurança, que é para dar
segurança à população, dar segurança aos povos, ela se tornou uma máquina de guerra contra os povos. Então, o Estado brasileiro hoje, como um todo, é um Estado de guerra contra os povos. E aí eu não tiro as forças racionárias da UDR, dos ruralistas, né, do agronegócio, não diferencio nada da força militar, da polícia militar do Brasil. E na Bahia tem uma tradição muito grande, que é um estado de coronel, é um estado de violência perpétua. Né? A questão do cacau foi uma violência sem precedente. Aqui era o trabalho semi-escravo, hoje é invasão zero, mas antes era as forças de segurança dos coronéis e também aliada à polícia militar. Então, uma situação que vem de longo tempo. E, por incrível que pareça, no século XXI, tanto a esquerda como os partidos políticos que hoje estão disputando o Estado brasileiro, eles não falam uma palavra sobre essa situação. Porque isso envolve tirar poder desses coronéis, desses latifundiários que sempre mandaram no Brasil, inclusive com dinheiro público, né, com os bancos públicos financiando, e o aparato militar do Exército, da Polícia Militar, de todo o aparato militar que está associado a isso. Com o governo Bolsonaro, isso se... Eu não vou falar, eu vou falar depois do governo Bolsonaro, mas já no governo nosso, no governo do Partido dos Trabalhadores, essa violência ela tomou um rumo perigoso, muito forte. Para vocês terem ideia, as terras do povo tupinambá, que é 47 mil hectares, uma fatia que sobrou, esse povo está lutando há muitos anos, e o Estado da Bahia e o Estado brasileiro, aqui, em vez de resolver, solucionar, demarcar as terras, eles mandaram o Exército Brasileiro e a Força Nacional, porque os povos originários estavam bem organizados, a Polícia Militar não dava conta, mandou essas duas forças para desalojar, para tirar os povos originários da sua terra. O que aconteceu? No governo Dilma, gastou mais dinheiro com a Força Militar, com o Exército Brasileiro, quase 2 vezes o dinheiro que dava para indenizar todos os fazendeiros que estavam lá. E isso vem passando pano o tempo todo. Com o governo Bolsonaro, isso se acirrou mais, porque o governo Bolsonaro aproveitou da covardia da esquerda e armou essa milícia que tem hoje aqui. Nós estamos hoje governados por uma milícia. E essa milícia é treinada pela Polícia Militar. Né? Então, é uma milícia bem organizada, tem clube de tiro, tem todos os aparatos aqui, e a gente teve fazendo um estudo, essa milícia no Brasil todo tem uma força maior do que o Exército Brasileiro. Essa milícia que está aí hoje, andando em tudo, ele está dentro das corporações da Polícia Militar. Eles é um braço armado à parte para fazer o serviço sujo que muitas vezes a corporação Polícia Militar não tem condição de fazer. Então, é uma junção de coisas, porque nós não tocamos na questão
principal, a questão da terra. Ninguém fala mais da terra. Você pega a região do Recôncavo da Bahia até o Espírito Santo, é o crime organizado, a polícia militar, os fazendeiros, são os maiores grileiros de terra, casado também com o Poder Judiciário. Então, estão todo mundo junto aí nessa expropriação das terras originárias. Você pega as terras Pataxó, umas terras lindíssimas, que tem as melhores praias, uma beleza extraordinária. Eles já grilaram essas terras todas. Tem jogador de futebol nesse meio, tem pessoal da Rede Globo que está nesse meio, tem os grandes comerciantes de Minas Gerais, de vários lugares, que estão expropriando essas terras originárias, essas terras dos povos indígenas, para fazer mansões, fazer clubes, fazer resorts. Então, e esses resorts servem o prostíbulo da região baixo sul, do Recôncavo ao extremo sul, que é para vir o pessoal do exército israelense quando vem passar férias, esses artistas, tudo que vem passar férias, vai para lá. Então, eles, inclusive, fecham as praias para os nativos. É proibido, tem praias hoje que é proibido os nativos. Faz festa no final de ano que custa R$5.000 o ingresso para entrar nessas festas. Então, é um descalabro sem precedente. Tudo em terra dos povos originários. Tudo em terra dos povos originários. Então, eu estou nesse processo de luta, estou falando isso porque eu estou nesse processo de luta desde 1988. Não sei se vocês conhecem uma das praias mais lindas que tem ali na região do Prado, que é Curumbau. Ali nós, em 88, enfrentamos a ODR e retomamos juntamente a primeira aliança que nós fizemos com os povos originários, principalmente a aldeia de Águas Belas, que nós tomamos um latifúndio de 3.000 hectares. Pois bem, no governo Bolsonaro, praticamente a maior parte dessa terra, a maior área de preservação foi tudo destruído e agora está se tornando em lote de 20 metros quadrados que custa 2, 3, 4, 5 milhões. E está vindo uma migração de Minas, do Brasil inteiro, para pegar esses oásis e essas terras aí. Então, e isso está tudo ligado com os políticos. Então, por isso não demarca as terras originárias. Porque todo mundo tem um pedaço de terra lá no Paraíso. Não sei se vocês lembram, não sei se foi o filho ou foi a nora de Cabral, morreu ali em Trancoso, no helicóptero ali, tem uma queda do helicóptero. Já grilaram tudo. Aí você pega esses artistas famosos, tudo tem, Elba Ramalho, todos esses artistas têm grilado a terra ali dos povos originários. Caraíva é a maior vergonha da Bahia, no sentido de grilagem de terra, Porto Seguro, grilagem de terra, todas as regiões. E, por último, na Copa do Mundo, tem uma grilagem de terra ali feita pelo pessoal dos alemãos, que foi fruto da Copa do Mundo, que eles vieram, gostaram do paraíso, ali em Cabralha. Então, essas terras estão sendo tomadas dos povos originários para fazer resorts, para fazer grandes hotéis, para fazer o glamour que essa sociedade porca faz todo final de ano. Então, é uma situação caótica e o aparato da Polícia Militar, o aparato do Poder Judiciário estão tudo junto fazendo esse trabalho.
Então, é uma situação complicada. Por isso, não demarca as terras originárias e nem tampouco fala nada sobre isso. E a tristeza que a gente sente que essa questão da terra, do território, saiu de pauta da esquerda, saiu de pauta do governo, dos governos dito popular que estão aí. Então, se não houver uma discussão mais ampla com a sociedade brasileira, essas regiões vai ser tudo tomado e devastada, porque quando ele chega na devastação. Se quiser contar mais ainda, você tem a questão do eucalipto, né, que é a Suzano, várias empresas que estão aqui de vários países do negócio que tomaram todas as terras públicas. Eles não têm domínio dessas terras, tudo terra indígena, tudo terra dos povos originários, e plantaram eucalipto. E hoje é uma grande propaganda desse agronegócio que está lá, que é o deserto verde no extremo sul. Então, é uma situação calamitosa. Nós temos o deserto verde do eucalipto, temos agora chegando a questão do café canilon, que está devastando tudo e destruindo tudo e tomando também terra indígena. E tem também essa questão que eu já falei dos resorts, dos grandes hotéis, essas coisas todas tomaram. Tacaré mesmo é uma região que foi destruída, era uma vila de pescador, a coisa mais linda que tinha. Tiraram todo o povo nativo, destruíram tudo, e hoje é dono argentino, israelense, toda essa gama de pessoal que não tem outro lugar mais para ir, está se acomodando tudo e tomando as terras dos povos originários. É outra coisa também, até a Natura tem grilagem de terra, faz grilagem de terra. Então, é uma situação calamitosa que estamos vivendo aqui na região, e os governos que entram, todos os governos que entram, passa pano, empurra com a barriga e não fala nada sobre isso. E aí a violência predomina. Então, por isso, há uma necessidade, inclusive, aproveitar esse momento para alertar os movimentos sociais que nós precisamos criar uma unidade para a gente enfrentar esse problema no Brasil, no extremo sul, no sul da Bahia, na Bahia e no Brasil, porque essa questão do agronegócio, do latifúndio, é uma questão calamitosa e está levando o nosso país ao desastre que é hoje. Né? Então, no governo, a primeira coisa que fizeram no governo Lula foi dar 360 bilhões para esse povo. Agora está vindo outra crise aí, nós vamos pagar o pato de novo, vamos dar mais dinheiro dos bancos públicos para financiar um atraso que está destruindo a natureza, está destruindo as águas, está destruindo tudo que eles encontram pela frente. Né? E a pecuária extensiva, que ninguém fala nada sobre isso, que é também o primeiro atraso que tem, estão destruindo tudo para botar boi. Nós já temos uma boiada aí maior do que a população brasileira, e eu não sei onde é que eles vão botar tanto boi com essa destruição que está fazendo. Então, é um momento muito crítico. O problema de Nega Pataxó é um problema grave, mas isso aqui é corriqueiro. Né? Ela falou aqui das mortes dos jovens lá do Pataxó, das mortes de vários pessoal aqui do Tupinambá. Esses tempos aqui, essa invasão zero conseguiu pegar um grupo do MST, prenderam dentro do ônibus o dia todo, fizeram a maior gazarra em Santa Luzia, e depois entregaram para a Polícia Militar para prender o pessoal todo. Então, é um descalabro muito grande, é uma violência sem precedente, que é preciso juntar todos nós para tentar combater esse estado de violência que não é da agora, é 524 anos que já está aí nesse processo todo.
Então, essa é a situação aqui. A morte de negra foi por essa terra aqui, ó. Essa terra está demarcada 1870. Afasta um pouquinho o mapa. Está vendo aí? Essa terra foi demarcada em 1870, que é a terra do povo Camacã e a terra do povo Mongoió. E eles fizeram, repito, fizeram o banquete da morte em Vitória da Conquista e mataram todas as lideranças envenenadas. Então, a disputa pela terra aqui é muito grande e muito violenta, mas nós temos que ter a missão de continuar esse processo e avançar. Eu posso mandar depois, tirar uma fotografia e mandar para vocês, e mandar também o nome do livro, que é A Viagem do Príncipe, que conta toda essa história direitinho aí, fora os documentos que tem no Museu do Índio, no Museu Nacional. Então, tem toda essa documentação aí bem robusta para combater o marco temporal que eles estão dizendo. Combater o marco temporal, que isso é uma aberração com os povos originários. Os povos originários são o cuidador dessa terra brasileira toda. Foi eles que tinham a civilização extraordinária que comandou esse país numa beleza, numa grandiosidade que ainda resta muita coisa que eles deixaram aqui para nós. Então, a população indígena e a população preta, o povo negro, precisa ser ressarcido das suas terras e da sua destruição. Povos originários, porque eram os primeiros que comandou isso aqui e cuidou dessa terra toda. O segundo é o povo preto, que veio da diáspora africana, que foi condenado à violência da escravidão e saiu sem nenhum pedaço de terra, que hoje estão todo mundo dentro dos guetos, dentro das grandes favelas do Brasil. Aparecem várias questões, né, para discussão. Aparece um extrativismo que a gente está mais acostumado a ver, um extrativismo do minério, mas tem um extrativismo da terra também, inclusive para esses usos que você relata, né, de grilagem, de terras que a elite brasileira e mundial ocupa e que acaba inviabilizando os mecanismos de distribuição de terra oficiais, né? O que aparece também é como mesmo tendo mecanismos para que terra improdutiva passe para camponeses, indígenas, e mesmo inclusive com governos progressistas que em teoria seriam favoráveis a essa demarcação, as coisas não avançam, né? A gente vê como esses mecanismos, essas ferramentas, hoje estão obsoletas ou controladas por situações de fato, como esses grupos milicianos, parapoliciais que controlam a terra, e mesmo com uma homologação, eles podem tomar conta do território. Melina. Aqui, bom, novamente, se tiver algum problema com o meu som, vocês avisem, tá? Bom, queria complementar, enquanto o Gelson falava, eu lembrei de outros grupos que estão entrando no sul da Bahia agora, que foi declarado por organismos internacionais como a década da restauração florestal, né? Então, nós temos grandes grupos, nós temos bancos agora, grupos de banqueiros comprando grandes extensões de terra no sul da Bahia para fazer restauração florestal de Mata Atlântica. Isso está se tornando um grande negócio do momento, vamos dizer assim, também no sul da Bahia, mais este grupo.
e que nós também temos situações que nunca são investigadas nessa região, de trabalhos análogos à escravidão, vamos dizer assim, nas grandes fazendas de café e de mamão, e desses produtos agropecuários que são das grandes fazendas, que são essas produções que ocorrem no sul da Bahia. Nós sabemos que esses trabalhos são com várias questões análogas da escravidão. Nós vemos, vira e mexe, alguma coisa acontecer, por exemplo, aqui na região do sul do Brasil, tem algumas ações, né, do Ministério do Trabalho, mas nós nunca vimos essas ações no sul da Bahia, e a gente sabe que ocorre isso dentro das fazendas. Colocando aqui mais um adendo a essa questão que você colocou, Salvador, de que às vezes o território pode ser homologado, mas mesmo assim está sendo tomado, né, por esses grupos. E aí, falando dessa região que o Joelson trouxe, que é ali de Corumbau, Caraíva, essa área já entre Corumbau e Caraíva, é uma área que já é território homologado. São os pouquinhos dos 8 mil hectares, 8 mil e poucos hectares que existe de território demarcado, e que realmente estão sendo tomados pela especulação imobiliária, por todas essas forças, e que até, assim, é importante a gente ter uma atenção para a aldeia mãe Barra Velha, que é o território mãe, né, a aldeia mãe de todo o povo Pataxó, que está sendo totalmente coagida por esses grupos, tanto grupos imobiliários quanto tráfico de drogas, grandes aliciamentos de pataxós para venderem as suas terras, e que a gente não vê realmente ações efetivas do Estado brasileiro para sequer minimizar os efeitos que estão ocorrendo nesse local. Em relação ao grupo, né, acho que ainda não cabe a nós não intitulá-los movimento é uma palavra nossa, né, ao grupo paramilitar, Invasão Zero, algo assim, é importante reforçar que não tem nenhuma investigação anunciada, não há transparência, há relatos de que os policiais militares estiveram na região, colheram depoimentos, mas não há nenhuma declaração oficial sobre as investigações em andamento, sobre os policiais envolvidos, se eles foram afastados, se eles estão sendo investigados. Não há transparência nenhuma dessas investigações, né? Se elas estão ocorrendo e como elas estão ocorrendo, né? E a gente vê que, de fato, esse é um grupo que se consolida, onde essas alianças com as polícias militares são mais estruturais, né? E, por último, eu queria fazer uma observação. Quando o Sr. Joelson conclama aí pela união dos movimentos, né, dos povos para a resistência, que é algo que me marca muito. Eu não conheço a região de Ilhéus, mas a região de Porto Seguro e essa região do povo Pataxó me marcou muito. Eu estar aqui, por exemplo, na região da Serra Gaúcha e perceber muito mais grupos de apoiadores da sociedade brasileira aos grupos indígenas que fazem a luta pela terra aqui, do que no sul da Bahia. Naquela região de Porto Seguro, eu senti uma falta de apoio profundo da sociedade brasileira, de grupos, seja de universidade, de movimentos sociais, de ONGs, de cooperativas. Estava tendo início de uma aproximação com o Movimento Sem Terra, ali da Escola de Bruneto, mas assim, um abandono muito grande, né, da luta dos povos ali naquela região. Isso foi algo que me marcou bastante. Joelson, vocês têm uma discussão importante na TEIA e no Terra Vista sobre qual é o modelo de produção, né? O que fazer com a terra, como pensar o território, né? Que é um debate, inclusive, dentro dos movimentos da esquerda em relação ao agronegócio, à agroindústria. De alguma forma, essa é a alternativa, e isso permite pensar em caminhos políticos.
poderia nos contar um pouco como é esse debate, inclusive um debate interno, né, ao PT, ao MST, ao governo do PT na Bahia, né? Como tem se dado esse processo e esse caminho que vocês encontraram? Olha, primeiro eu vou dar um destaque aqui que a Meline colocou. A situação é gravíssima em termos de organização, em termos de solidariedade, tudo é um abandono total. Essa invasão zero, eu já repito, é a velha UDR, é os velhos bandeirantes que estão aí se organizando. Eles estão se preparando para fazer um massacre lá na Serra do Padeiro, no território Tupinambá. Só que eles não têm coragem de fazer isso até agora, mas eles estão se preparando para fazer um massacre lá na Serra do Padeiro e no povo Tupinambá. Essa organização é para isso. É uma organização paramilitar, já falei, que está se organizando para isso. Só que eles não tiveram coragem ainda para enfrentar o povo Tupinambá, porque o povo Tupinambá é de guerra. Então, eles não têm coragem para isso, mas eles estão se preparando para isso e pode ter um massacre tanto aqui na região dos povos Tupinambá, nas 47 mil hectares, como também lá no extremo sul. Então, eles estão organizados a nível nacional, se preparando para isso. Se você andar por aqui na região, clube de tiros tem a tortela, como a gente fala aqui. Em quase todos os lugares tem clube de tiro. Nós fizemos uma avaliação desse povo. Eles têm hoje 2 milhões e 800 mil armas. Estão preparados para a guerra. Então, é um momento muito difícil e você vai conversar com todo mundo, você não encontra respaldo em lugar nenhum. A situação de Negra, do cacique Nailton, essa luta que teve aqui agora, é mínima as pessoas que têm solidariedade nesse processo. Parece que não é com eles, não é com a gente, não é com o nosso povo. Então, essa coisa que você falou aí, Meline, aqui é difícil, é muito difícil, não tem solidariedade nenhuma. Nós estamos aqui a custo mesmo da resistência e dessa luta que a gente acredita que nós vamos vencer um dia. Então, é preciso que a gente acorde para essa grande aliança dos povos, porque só uma grande aliança dos povos será possível a gente resolver esse problema que está aqui de 524 anos. Não é 524 dias, é 524 anos. Então, é um processo muito grande que vem se passando. Quando o Brasil completou 500 anos de ocupação, foi feita uma mobilização em Porto Seguro, e nessa mobilização foi feita várias denúncias. Então, tudo que está acontecendo aqui foi denunciado há muito tempo. Então, é preciso nós sair da denúncia e tentar agir para defender esse povo que está aqui, porque senão, se não defender esse povo, provavelmente pelos governos, tanto de direita como de esquerda, não tem saída para os povos. Então, 30 anos para autodemarcação a nulidade de título, que até foi demarcada há muito tempo. Então, para a nulidade de título, demorou 30 anos. E só foi resolvido porque o povo tupinambá, depois da morte de Galdino, tomou juízo e expulsou 300 e tantos fazendeiros que estavam lá. Quando terminou de expulsar o último, o Poder Judiciário fez a nulidade de título, ficou com vergonha. Então, é uma situação lastimável. Mesmo assim, fazendo a nulidade de título, o governo da Bahia disse que não tinha efetivo
militar para proteger os povos indígenas que estavam lá nessa terra, Caramuru, Paraguaçu, demarcada. Então, é uma situação grave. E agora, eles estão invadindo eles chegaram numa ousadia tão grande que eles estão invadindo as áreas demarcadas, torturando as pessoas, abrindo caminho para... Veio, desarmou não, veio se os povos originários tinham arma e abriu a porteira para o massacre que teve lá. Não foi mais massacre, porque Cacique Nailton e Nega Pataxó estavam lá. Se tivesse só a juventude lá, tinha tido um massacre de muita morte. Então, é uma situação caótica, difícil, que nós precisamos resolver. Quanto à questão da teia dos povos, essa questão, nós temos, além de ter essa discussão da agroecologia, que nós acreditamos que nós precisamos, além da terra, do território, nós precisamos ter um programa que resolva 3 grandes questões que nós achamos que é principal. A questão da soberania alimentar, a questão da ressignificação do trabalho e a questão da educação. Esses 3 temas não têm importância para a sociedade que hoje está. Nós apresentamos, desde o governo Dilma, vem apresentando aqui que, por incrível que pareça, para vocês terem ideia, a região sul da Bahia, da região do cacau, que era semi-escrava, agora voltou para o feudalismo. Aqui nós estamos vivendo uma região feudal. Então, um atraso tão grande, uma região riquíssima, que você investe R$1, esse real se transforma em 3. E é abandonado pelo negócio. O maior índice de fome, de CAD único, está na nossa região. A violência nem se fala nas cidades de porte médio, essa cidade toda. Se for falar da violência, vocês ficam abismados. Então, tem que resolver esse problema da terra, do território dos povos originários, tem que resolver o problema da terra do povo preto e tem que ter um programa, que eu já falei, de educação, um programa de combate à fome e à pobreza e um programa de reestruturação da região, inclusive nos territórios ocupados e nos territórios dos povos originários. Então, nós fizemos uma preposição, os governos até hoje não deram nem a mínima, de recuperar 200 mil hectares nessas terras indígenas, nas terras dos assentamentos e nas terras quilombolas. Fazendo essa recuperação, nós viabiliza essa questão do trabalho e da organização dos povos e combatemos a fome. Porque nós não queremos combater a fome aqui, que nós moramos num território riquíssimo, grandioso, nós não queremos cesta básica e nem tampouco cartão Bolsa Família. Nós queremos um programa de desenvolvimento que nos leve, dentro de 24 anos, nós se tornar trilionário. Mas ninguém dá ouvido para o que nós estamos falando, porque nós começamos com a questão da soberania alimentar, com 2 anos nós combate a fome, com 4 anos nós se tornamos produtivos, e com a invenção indígena, né, que é a Cabruca, o sistema Cabruca, uma invenção indígena, e nós podemos transformar em trilionário em 24 anos. E nós não queremos nenhum centavo de graça. Nós não queremos nenhum centavo, porque com 4 anos nós resolvemos essa questão da produção. Com nossa produção, nós começamos a amortizar. Com 6 anos, nós amortizamos. Com 12 anos, nós pagamos tudo que foi investido. E com 24 anos, nós se torna trilionário.
E nós não estamos falando aqui, nós estamos fazendo com as nossas condições da Teia dos Povos, fazendo esses trabalhos. Mas não tem nenhuma conversa, nenhum diálogo que possa mostrar para isso. Inclusive, a gente, com esse projeto, com esse programa que a gente tem, nós poderia se tornar autônomos e também ajudar a financiar um programa que é recatingar a Caatinga, que está transformando em deserto. Então, com essas condições, daria para a gente fazer. Mas não há diálogo sobre isso. A educação é uma vergonha. O estado da Bahia é um estado da vergonha nacional sobre a questão da educação. No governo Rui Costa, estão fazendo nos municípios várias escolas grandes, com piscina, com tudo, e já destruiu todas as escolas do campo. Fechou todas as escolas militares do campo, também, né? Tinha com os ônibus amarelinhos. Então, é uma situação de escolas militares. Hein? Não, que Rui Costa criou esse programa de escolas militares também, né? Sim, aí importou isso aí de Bolsonaro e militarizou quase todas as escolas da cidade, dos grandes centros. Então, e depois fez um programa, foi na Europa aí, viu umas escolas bonitas, veio aqui, espalhou essas grandes escolas que custam 20, 23 milhões, 30 milhões, está fazendo essas escolas e fechou praticamente todas as escolas do campo. Você chama para dialogar sobre essa questão da educação, não há um ouvido limpo para se discutir sobre isso. Porque o problema da cidade é também um problema do campo, e o campo está se tornando vazio, porque ninguém tem mais interesse de vir para o campo. Então, nossa experiência aqui na Terra Vista é uma experiência louvável, que a gente apresenta alternativa, tanto para essa questão da educação, tanto para a questão da educação, como para essa questão de uma perspectiva econômica nossa. Isso só se faz com educação, com território, com terra, com território e com um desenvolvimento do nosso jeito. Então, para nós aqui hoje, só as terras dos movimentos sociais que estão na mão hoje dos movimentos sociais é a maior área de cacau que o INCRA tem. Não tem nenhum programa para desenvolver essas áreas. E só atrás de transformar nós em pobres, miserável, que fica recebendo cesta básica e cartão Bolsa Família. Então, é um processo que a gente fica desanimado com os nossos representantes, que a gente, com todo sofrimento, de 4 em 4 anos, estamos botando lá. E o Nordeste a região que mais deu uma votação expressiva para o governo Lula, para o governo Jerônimo, mas eles não têm nenhuma saída para a gente apresenta as saídas e eles estão. As nossas escolas, a Escola Fundamental 1 na mão dos prefeitos, recentemente nós estávamos brigando com o prefeito sobre isso, pode fechar a qualquer momento. A nossa escola, uma escola técnica de alto nível que a gente colocou aqui, eles estão praticamente fechando. Então, é um descalabro com a questão da educação, é um descalabro com essa questão do processo produtivo e do processo econômico. E presentei o agronegócio com 260 bilhões de reais. Então, é uma dissonância, é uma irresponsabilidade que a gente não entende. Né? Então, a agricultura familiar, a agricultura dos povos originários poderia fazer
um trabalho grandioso de combate à fome e à pobreza, hoje nós estamos vivendo refém dos cartão Bolsa Família e da cesta básica. Então, é uma coisa terrível. Com os povos originários, do mesmo jeito, eles querem resolver o problema dos povos originários, dando cesta básica, dando cartão Bolsa Família, e sem criar uma alternativa, construir uma alternativa. Nós temos o programa, mas eles nem têm coragem de conversar e discutir. Para nós, aqui do Sul, Extremo Sul e Recôncavo da Bahia, nós resolveria nosso problema recuperando 200 mil hectares de terra, de cacau, implantando 200 mil hectares de sistemas agroflorestais, e nós sanava a pobreza e nós sanava a miséria da nossa região. Com a educação, aí nós construía outras tecnologias, outras capacidades, como o chocolate, como várias iniciativas aqui, de frutíferas e etc., que nós se tornava trilionário dentro de 24 anos. Mas eles não veem isso, não discutem, não dialogam sobre isso. Então, a Teia dos Povos está fazendo esse trabalho de pé no chão, né? De fazer essa construção. Nós estamos trabalhando tanto, inclusive agora nós temos um curso aqui que está durando 2 meses, que é para trabalhar essa questão dos construtores de território e defensores de territórios. Então, nós estamos aqui fazendo esse curso. Graças, nós tivemos apoio aí de várias pessoas individuais a nível de Brasil que veio nos ajudar nessa formação. Vamos dar continuidade e vamos ter que empurrar a porta dos governos ditos de esquerda para tentar valer uma proposta que construa um programa para nós sair dessa miséria e dessa violência toda. E repito outra questão que eu acho que é importante, nós precisamos fazer um diálogo com aqueles que não concordam com isso. Tem muitos policiais bandidos, vagabundos, mas tem gente lá dentro que dá para se fazer um diálogo sobre essa questão da violência. Então, é oportuno a gente criar esses canais também para dialogar, porque tem muita gente ainda sã lá. O problema foi que do governo Bolsonaro para cá, infiltrou muitos bolsonaristas dentro da polícia militar e que está transformando a polícia militar numa milícia armada a serviço do latifúndio. Sim, me interessou um conceito que você mencionou sobre redefinir o trabalho, né? A gente tradicionalmente pensa o mundo rural como um trabalho, né? O camponês como um trabalhador do campo, mas você mencionou um conceito indígena também, e essa discussão sobre o trabalho, se você puder aprofundar um pouco. O que nós defendemos é que, quando a gente vem para o campo, como os povos originários vêm para o campo, vem com uma sabedoria ancestral, uma sabedoria que criou várias tecnologias, vários conhecimentos, vários saberes, e que isso, ao longo do tempo, o Estado brasileiro foi tentando destruir isso. A luta do Estado brasileiro não é só a luta da violência, é uma luta também para exterminar o conhecimento desses povos. E nós temos hoje conhecimento que não grandiosos, que a gente defende a rememoração dessas coisas. Vou dar um exemplo. A Cabruca tem 300 anos aqui preservando a Mata Atlântica. É uma ciência indígena dos povos originários. Cabrucá. Então, quer plantar comida, plantar frutas, plantar cacau, plantar café e plantar várias ervas medicinais para o desenvolvimento dessas populações, né? Então, isso é uma ciência que os povos originários carregam com eles. Nós da Teia estamos aprofundando isso, estamos fazendo vários
vários lugares para se tornar referência dessa possibilidade grandiosa do conhecimento dos povos originários e do povo preto. Então, nós estamos trabalhando para avançar nessa perspectiva. Mas isso deveria ser um programa de governo, um governo sério, que tivesse um programa que pudesse incentivar e buscar essas coisas. Eu repito, aqui na nossa região, se a gente investir R$1, sai R$3 a mais. Paga R$1 e sai 3 livre. Só de imposto no nosso programa que a gente propôs aí para o governo, é R$1 bilhão que a gente retorna para o governo só de imposto. Uma quantidade grandiosa de empregos diretos, indiretos. Então, é uma perspectiva grandiosa, e tudo isso é a ciência dos povos tradicionais e do povo preto e do povo nordestino que migrou para essa região para ser escravo aqui na região do cacau. E hoje essa região se voltou para ser o feudalismo. É a região hoje que está fora os assentamentos, fora as áreas indígenas, fora as áreas quilombolas. Os fazendeiros hoje ultrapassou, regrediu do trabalho escravo para o trabalho o trabalho de meeiros, que é nada mais, nada menos feudalismo. Então, os governos nossos de esquerda não vê uma situação lastimável dessa. E não é por falta da gente propor. Nós temos proposta. Isso que eu estou falando das 400 mil, isso pode abranger, pode se a Bahia se tornar uma referência para a Mata Atlântica toda. E pode se transformar num poder tão grandioso que nós recupere boa parte dessa questão da Mata Atlântica para sair desse discurso desse pessoal conservacionista que está a serviço do capital internacional. Aí vem a Natura, vem esse pessoal conservacionista para fazer parque, retirar as pessoas tudo, e depois eles roubam o lugar da gente. O Parque Serra do Canduru mesmo foi um parque criado que o pessoal da Natura juntou lá, todo mundo, os conservacionistas, tirar o povo todo, e até hoje tem um bocado de gente que não foi indenizado, e agora entregou para o indiano. Nós estamos aqui com o Parque Nacional Serra das Lontras, que também tirou o povo todo, até hoje não indenizaram ninguém, e está lá para a reserva do capital. Ainda botaram em letras miudinhas embaixo, é possível ser minerado nas bordas do parque. Então, é uma situação lastimável que a gente está sem situação. Não tem assistência técnica, não tem acompanhamento nenhum e também não tem crédito nenhum nos bancos para esse povo. Então, é uma situação lastimável que precisa discutir, conversar, dialogar, mas eu estou vendo que os diálogos estão se encerrando e eu acredito que agora nós só empurrando a porta do Estado com força para esses surdos e mudos ouvir a gente. Obrigado. Não quero tirar muito mais tempo de vocês. Queria ouvir mais a Melina. Teve alguns comentários aqui, nos comentários do canal do Lacintec. A conversa vai ficar também no canal Guerra de Mundos e Fraturas Extrativistas. Aqui tem um comentário do Agustín Gondalier sobre a intenção clara do poder público em não intervir de modo decisivo, de maneira a destituir a comunidade originária e deixar o espaço livre para os empreendimentos turísticos, né? A falta de intervenção. O Agustín também comenta a importância do alerta sobre a situação de Barra Velha, a aldeia mãe dos Pataxó,
né? A Lídia Ribeiro de Oliveira pergunta para Joelson e Melina o que alega o governo por não ter assinado a carta declaratória da TI Barra Velha, justamente, que foi promessa de campanha do Lula. A Silvia Adoue comenta como na ação onde mataram Nega Pataxó, a PM também foi cúmplice, né? Retirou os celulares dos indígenas e como essa cumplicidade dos policiais está cantada. Melina, então, deixa eu ouvir mais. Bem, só reiterando o que o Joelson coloca sobre o trabalho da TEIA e todas essas possibilidades de recuperação de áreas, nós temos hoje na Terra Indígena Barra Velha uma grande cooperativa de produção de mudas nativas, e tem em outros territórios também, né? Existem coletores de sementes, hoje existem normativas que liberaram a coleta de forma organizada, claro, mas que existe a possibilidade da coleta de sementes dentro das unidades de conservação. Então, realmente é uma questão de ter uma organização, de ter vontade política mesmo, né, até de articuladores e do próprio Estado e de fora do Estado de estarem desenvolvendo esses projetos e financiando esses projetos. Entretanto, realmente parece que no sul da Bahia há uma preferência muito clara, né, para o que grupos são apoiados, né? Não há sequer um equilíbrio numa ideia possível de conciliação de classe, se apoia um pouco aqui, se apoia um pouco ali. Não, no sul da Bahia me parece que é bem díspare essa escolha, né? Nós temos um problema também lá de Boipeba, que é sempre bom a gente lembrar, não sei como é que está agora, mas que é um mega empreendimento imobiliário, turístico, que foi licenciado pelo governo do estado da Bahia, que o Ministério Público suspendeu, e que vai desterritorializar diversas comunidades tradicionais, pesqueiras, né, que ocupará, se ocorrer, 20% da ilha. Então, são escolhas realmente muito, né, que priorizam muito determinados grupos. E em relação à demarcação dos territórios, realmente não há, pelo que, né, eu procurei pesquisar, não há assim uma declaração muito clara do governo do porquê esses territórios ainda não foram demarcados. A alegação é de que o STF suspendeu todas as reintegrações e demarcações durante a pandemia, mas nós já tivemos aí a declaração do final da pandemia e não tivemos, a princípio, nenhum pronunciamento oficial específico sobre a demarcação dessas duas terras. Já deveriam ter saído. E aí queria mencionar também que realmente o governo do estado da Bahia ele mostra para nós um limite, né, uma dificuldade desses governos que a gente intitula de esquerda, e principalmente em relação às questões não só de desenvolvimento rural e de assessoramento, mas as questões de segurança pública, que é uma questão muito cara para nós, que a gente se recusa a discutir, e aí são criados grupos, né, policiais mal pagos, com salários assim extremamente, né, precários, que têm famílias que têm condições de vida precárias, estruturas de trabalho precárias e que são aliciados por esses grupos econômicos. E, no fundo, eles acabam, às vezes me parece, como na Bahia, que eles trabalham mais para esses grupos econômicos e estão inseridos dentro da polícia como um meio para utilizar a polícia, mas quem são os patrões deles mesmos são esses grupos. São esses grupos econômicos, não é o Estado brasileiro. E as declarações que ocorrem do grupo Invasão Zero, eles insistem em dizer que eles têm o apoio da Polícia Militar, o apoio do governo do Estado. Então, isso é necessário haver uma cobrança pública, né, dos movimentos sociais e dos grupos mais combativos, dos grupos de resistência, em relação
há essa questão de segurança pública e do envolvimento dessas polícias. Porque existem grandes ações de desmobilização de CACs, de diminuição de restrição de armas, mas essas forças, elas são forças do Estado, então elas não utilizam só as armas licenciadas aos grupos privados, elas utilizam todo o aparato militar do Estado, as armas do Estado, os funcionários do Estado. E isso é anunciado à torta e direita e não há nenhuma manifestação ou cobrança de que isso é um crime, de que isso é inaceitável, né? Então, eu queria salientar essa preocupação, porque isso realmente ainda vai trazer a questão do sul da Bahia realmente é dramática nesse ponto. Se nada for feito, mais pessoas serão assassinadas, mais lideranças serão assassinadas, mais jovens serão assassinados. Vamos fazer uma última rodada. Joelson, como entender uma luta anticapitalista hoje, né? A gente vê um contexto assim de milícias controlando tudo, o mercado, a grilagem tomando conta da situação territorial, desmobilização, governos de esquerda ou de direita que não fazem nada nesses problemas, por exemplo, da terra, da reforma agrária. Como pensar, então, a luta anticapitalista? Que caminhos vocês enxergam pela frente? Oxalá, a gente está tentando convencer os nossos irmãos, nossos companheiros dos movimentos sociais de luta pela terra, os companheiros urbanos que luta também tem um processo de luta, o sindicato, o pessoal que sobrou das pastorais pela terra, que nós precisamos, para fazer uma luta anticapitalista, antissistema, é necessário nós construir uma unidade para fazer frente a tudo isso, porque os povos originários sozinhos não têm condições de enfrentar todo esse tormento. O povo preto que está nos quilombos não tem condições. O povo da periferia está sofrendo mais do que nós. Isso é preciso ser dito, pela violência, por tudo do Estado. E o capitalismo agora, na sua reta finalística, ele vem para tomar todo o território dos povos, que antes ele achava que não tinha valor nenhum, agora tem valor. Grande exemplo aí é essa questão do capitalismo verde. Eles estão tomando tudo do pessoal, nas eólicas estão tomando tudo, na energia que eles chamam de renovável, a energia solar, estão tomando tudo, tomando os territórios. Eles estão nessa questão das regiões ricas em água, em peixe, em tudo, estão destruindo todos os povos, pescador, marisqueira, tudo, e tomando para fazer resort. Esse resort que está lá em Boipeba, que está se falando, é um resort num campo de mangaba, que a Bahia tem, do Recôncavo ao Extremo Sul, é o maior banco de hemosplasma da mangaba. Eles estão destruindo tudo para fazer mansões, resorts, para fazer hotéis de negócio, de turismo, destruindo tudo. E na Secretaria de Meio Ambiente, eles, tanto o agronegócio como esse povo do turismo predatório, botaram uma pessoa que chama Márcia Teles, que é quem dá todas as liberações, todas as ortogas, tudo, quem dá é ela. Tudo combinado. E os governos nossos não falam nada. Essa mulher está lá, deita e rola, dá licença ambiental em qualquer lugar de empreendimento do agronegócio, o empreendimento do hoteleiro, o empreendimento dos resorts. Quando a gente precisa de algum papelzinho que estamos preservando, estamos cuidando,
não existe. Então, é uma situação calamitosa que nós precisamos convencer os nossos companheiros que nós precisamos fazer uma luta árdua para enfrentar esse sistema que está aí. Porque o capitalismo, nesse momento que está, perderam a globalização para a China, eles estão vindo agora com tudo para tomar tudo que a gente tem. A Amazônia, o restinho de Mata Atlântica, as beiras de praia, tudo linda. Para vocês terem ideia, lá em Porto Seguro tem uma festa que é R$5.000 para você frequentar a praia. Eles fecham tudo, proíbem os povos originários, proíbem todo mundo de entrar naquele tempo ali. Sem falar das raves que eles fazem aí no negócio, que é um absurdo. Então, é uma situação difícil e a grande preocupação nossa é essa falta de entendimento nosso, dos nossos povos, dos nossos companheiros, de construir uma aliança para combater isso tudo. Então, para nós da Terra, sem uma grande aliança é impossível combater. Nós vamos fazer aqui o possível para resistir, para existir. Mas é muito difícil. Nós estamos juntos aqui com os Tupinambá, com os Pataxó, com os Pataxó, mas nós somos minoritários, muito pequenos. Então, todo dia estoura um conflito, todo dia estoura um negócio. Aí, imagine, sem dinheiro, sem transporte, sem condições nem de prestar uma solidariedade certa, nós não temos. Então, é uma dificuldade. Aí tem que juntar o pouco alimento que a gente produz, que a gente negócio, manda para esses companheiros, faz faz mutirão de solidariedade, que uma prática para implementar essas 200 mil hectares de cacau, recuperar cacau, implantar 200 mil hectares de sistemas agroflorestais. Nós estamos fazendo os mutirões, fazendo o pouco que a gente pode com as nossas condições para salvar vidas. Então, é um momento muito caótico, muito difícil, mas nós não temos outro caminho a não ser resistir e conclamar os irmãos e as irmãs, companheiros, povo da cidade, para fortalecer essa resistência, porque se não fortalecer essa resistência, nós estamos numa situação difícil. O capitalismo agora vem com tudo para tomar o restinho que sobrou nosso. Então, só uma grande aliança pode nos salvar de solidariedade, de construção e também de visitação. Os companheiros precisam vir nas aldeias, nos territórios, o pessoal que está urbano, que está com problema, venha nas nossas aldeias para ver e ver as possibilidades, não é ver só nossas fraquezas. Nós temos muitas possibilidades, nós temos muita riqueza que nós podemos, se tiver uma forte compreensão do nosso pessoal que está nos grandes centros da cidade, nós reverte o quadro, já falei, em 24 anos. Não é 24 dias, não. E nós podemos levar para vocês um bom chocolate, um bom café, uma boa comida com as punk. Então, é isso que nós precisamos dialogar para a gente avançar. Para avançar. Os sindicatos, as instituições que estão todas aí, que um pouco já perdeu até função pela a crise do capitalismo, né? Que essas questões aí que está todo mundo preocupado e vai piorar cada vez mais com a inteligência artificial, com essas questões das big tech, com toda essa problemática toda que o capitalismo está criando para retomar todos os territórios. Então, nós que estamos aqui nos territórios, estamos pedindo socorro aos irmãos das cidades, aos companheiros de luta, e siga esse exemplo dos companheiros que estão vindo aqui. Nós estamos maravilhados aqui no nosso curso que nós estamos falando, ver gente do Brasil inteiro dar aula aqui para a gente, inclusive pagando a passagem deles e numa solidariedade extraordinária. Nós estamos precisando disso, de calor humano, de solidariedade, e nós estamos aqui se mexendo para produzir um bom chocolate, um bom café, uma boa comida, para a gente socializar isso com vocês e vocês virem conhecer a gente para
entender que tem esperança. Mesmo nessa massacre todo, nessa destruição toda, ainda tem esperança. Agora, nós acreditamos que é preciso construir uma aliança para lutar contra o nosso principal inimigo, que é o latifúndio e o agronegócio, e precisamos fazer uma aliança muito maior para expropriar toda a burguesia brasileira e mandar para Marte, porque não precisa arrumar outro lugar. Eu não sei se os marcianos vão querer ir lá, com tanta sujeira, com tanto sangue nas mãos, vão querer lá, mas é preciso que a gente faça um esforço grandioso para a gente dar continuidade a essa luta e encontrar caminhos novos para a gente avançar. A ciência e a tecnologia, quem criou foi a humanidade, e nós podemos usar ela para avançar. Só que nós estamos usando para nos enlouquecer e nos envenenar e sair de foco dessa busca, dessa perspectiva. Sem a terra, sem o território, o Brasil não vai ter desenvolvimento. Com a terra concentrada na mão do latifúndio, do agronegócio, com a terra concentrada no capital financeiro, no agroexportador, a nossa nação de rica, trilionária, é uma nação de pobres, miseráveis, que não tem nem capacidade de se levantar em defesa da terra e do território. Então, eu acredito que, nesse momento agora de crise do capital, é preciso a gente se juntar para encontrar solução para os povos, para a gente, numa perspectiva de uma humanidade justa, tranquila e feliz, e tomar esse país todo grandioso, que ainda tem muita riqueza, já roubaram 524 anos, nós precisamos juntar essas forças para nós tomar esse país de volta para nós. Obrigado, Joelson. Melina, para encerrar. Bem, colocar algo que eu não falei, que para nós, acho que é meio pressuposto, mas é preciso ficar claro, que todos esses empreendimentos imobiliários, turísticos, megacorporações, agropecuária, eucalipto, tudo isso, especulação imobiliária, tudo isso gera danos ambientais irreversíveis, né? No médio prazo. Para os recursos hídricos, para toda a questão de resíduos, de captação de água, de desmatamento mesmo. Então, existem danos ambientais gigantescos por trás de tudo isso, né? Além de tudo que a gente já colocou. E na verdade, eu acho que a gente discutiu bastante aqui, eu queria talvez fazer uma proposta de que a gente, pensando na fala do Joelson, seria muito importante, talvez, neste momento, se pensar um grande encontro, né, na região mesmo, onde dos Pataxó-Ranrão, na própria região aí, onde a teia dos povos está mais forte, que seja uma demonstração de força também, que junte todos os povos, os 3 povos indígenas, a teia dos povos, os movimentos pescadores, né, os quilombolas, e que fisicamente, presencial, que a gente possa demonstrar força, né, de que estamos juntos, construindo projetos e ocupando os territórios, e que esses territórios estão sob o domínio desses povos e continuarão sob o domínio desses povos. Essa demonstração de força no território, né, como o Joelson colocou, venham nos visitar, estejam nos territórios, ela é fundamental, porque é no território que se concretiza, né, as questões. Então, eu acho que talvez seja um momento de neste ano, a gente conseguir realizar essas ações, de juntar parceiros, juntar povos, reforçar projetos e, obviamente, cobrar do Estado brasileiro tudo que precisa ser cobrado, porque, apesar do Estado não ser o solucionador dos problemas do caminho, ele tem obrigações, né, que precisam ser cobradas. E tem dinheiro que está indo para... Né, se o dinheiro não for para um lugar, ele vai para o outro, e esse dinheiro é público. Então, talvez um momento desse também seja para fortalecer esses projetos e fortalecer que esses projetos precisam de financiamentos públicos. Então, é isso que eu gostaria de deixar como contribuição, e que eu estou à disposição para isso.
Muito obrigado. Bom, muito bom ouvir vocês. Ficamos com muitas ideias. Essa conversa foi uma homenagem também para Nega Pataxó, que morreu faz um mês, né? Ela, Nailton, enfrentaram com o corpo esses paramilitares, milicianos que acham que o Brasil é deles. Bom, vamos organizar outras conversas, fiquem atentos. A Cássio vai falar e Joelson também. Levantou a mão. Mas eu deixo meu agradecimento a vocês e espero que continuemos nos encontrando. Se quiser falar agora, Jos, pode falar. Não, é só duas informações que eu acho que era importante. A gente tem em abril o Dia do Índio, que comemora nas escolas, que negócio. Se a gente fizesse umas caravanas para vir no território Tupinambá, ou Pataxó, no território Tupinambá e no território de Olivença, ou no território lá do extremo sul, isso seria uma coisa maravilhosa, porque precisa fortalecer esses povos. Se não fortalecer esses povos, eles vão perder toda a sua terra. E outro chamado que a gente está fazendo é que em janeiro, no final de janeiro, e vamos encerrar dia 2 de fevereiro, que é a Jornada da Bahia, Jornada de Agroecologia da Bahia. Oitava jornada da água. Nós queremos reunir 500 mil pessoas para a gente tentar gritar, falar sobre a agroecologia, fazer algumas, não reclamações, mas algumas exigências ao governo do Estado e fazer uma repreensão sobre essa questão da educação, da saúde, do processo de produção. Então, fazer reivindicações que possam surtir efeito. Então, nós temos que construir uma grande jornada e chamar todos os povos para essa grande jornada, que será em janeiro, e finalizar dia 2 de fevereiro, na festa de Iemanjá. Meu papel aqui, né, agradecer antes de mais nada o esforço da Melina Andrade, que conseguiu aí se conectar em trânsito no meio da estrada. Agradecer demais o Joelson. Eu sei que ele e todo o pessoal do Terra Vista aí está num trabalho hercúleo de receber gente do Brasil inteiro, numa iniciativa de formação que assim é decisiva, é importante nisso que tanto o Joelson como o Melina acabaram de dizer, que é a necessidade de aterrar e corporificar essa luta. Ela precisa pulsar na nossa pele, a gente precisa sentir essa terra. E em nome da gangue da qual eu faço parte, né, que é o Lazintec, é uma gangue de umas 20 pessoas que se entrincheiraram na universidade, pelo menos por enquanto, colocar também os 20 centavos aí do nosso debate, que é a necessidade de se falar claramente pela abolição da polícia, a abolição das polícias. Porque não existe disputa possível desses sujeitos, que são produzidos pela instituição. Não existe a polícia e a milícia, não existe a polícia boa e a polícia corrupta. É uma máquina de matar organizada. Os povos que compõem, por exemplo, a própria TEIA, ou que estão aqui muito antes dos 524 anos de destruição, não possuíam profissionais da violência, não possuíam burocratas armados, eles eram guerreiros, né? E você não tinha a figura do soldado como um especializado em distribuir a violência racional para a manutenção de uma ordem, para a manutenção da propriedade. E mais do que isso, hoje, se a polícia, se as Forças Armadas, se a violência organizada do Estado surgiu em função da defesa da propriedade com o capitalismo na era moderna, hoje ela é um ativo, né? Então, os sujeitos que compõem milícias, os sujeitos que estão... Vejam, os principais matadores do Estado do Rio de Janeiro foram todos formados no quartel do BOP.
isso é dinheiro hoje. A violência hoje é um ativo financeiro que atua junto e pela manutenção e desfruta de toda essa ostentação opulenta destrutiva que o Joelson falou aqui. E, por fim, lembrar que não foi num período ditatorial, não foi que agora completa esse ano 60 anos, né, do golpe de 64, dos militares e dos civis, do golpe civil, militar e empresarial que foi dado no Brasil, não foi nesse momento que as polícias se tornaram gigantescas corporações como são hoje. Foi justamente no período democrático que se criou novas polícias, se intensificou o uso de tecnologia de monitoramento, seja de drones, seja de espionagem. A gente viu recentemente parte disso com o escândalo da ABIN. Então, eu acho que eu concordo demais com o Joelson, que a questão da terra é fundamental, central, mas eu acho que nisso que ele chamou de unidade, eu gosto muito da imagem de teia, viu, Joelson? Criar uma teia onde essa pauta da segurança pública, como colocou a Melina, não seja uma disputa pela polícia, mas seja uma disputa pelo fim da polícia. Por quê? Por fim, falta dinheiro para tudo, né? Falta dinheiro para financiar a plantação de assentamentos, falta dinheiro para ocupação, mas se tem uma corporação que tem um poder político gigantesco, que em menos de um ano do governo novo conseguiu aprovar tudo o que quis na Câmara dos Deputados e no Senado, inclusive no Senado, tendo como relator um senador do Partido dos Trabalhadores do Estado do Espírito Santo, que é um estado que eu conheço bem porque morei lá por quase 5 anos. Se tem uma corporação hoje que tem esse poder, que está enfiado em todos os meandros da elite brasileira, seja na cúpula de Brasília, seja falando aqui de São Paulo, no atual governo de São Paulo, é a polícia, são as polícias, né? E essas polícias, junto com os militares, são parte constituinte, seja o mais baixo soldado, seja o mais alto general de 4 estrelas. Então, enquanto a gente não falar seriamente em abolição do sistema penal e abolição das polícias, a gente não vai avançar e a gente vai continuar tendo que chorar os nossos mortos e vai se perder em discussões de confrontos armados em qualquer parte do mundo e não olhar que há 524 anos se produz um massacre aqui nesse país. Então, para a gente, né, do Lazintec, essa questão da abolição da polícia é central para o avanço dessa luta, que, como lembrou Salvador, é uma luta anticapitalista. Então, agradecer mais uma vez, Melina e Joelson. Eu vou voltar aí, viu, Joelson? Já está marcado, já várias conversas com o Erasto, com o Spence, a gente está tentando costurar, porque também a gente não trabalha no tempo cronológico, a gente trabalha no tempo do Kairos. Mas muito obrigado, foi bom demais ouvi-los e espero que a gente se reencontre aí, aqui e por meio dessa maquininha destruidora aqui chamada computador. E em Marte, né, onde precisamos mandar a burguesia e de repente podemos mandar burguesia e chocolate também para os marcianos. Obrigado a Cássio também, né? Essa foi a primeira conversa de um novo ciclo de conversas de guerra de mundos e fraturas extrativistas, né? A ideia é entender esses mundos que o modelo extrativista disputa, destrói ou deixa em pé de resistência, como vemos aqui. Sigam também lá, a gente vai avisando dos debates e Joelson pode mandar informação desses encontros também, que você mencionou, a gente ajuda a divulgar e estamos aqui também em rede. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado aos ouvintes. Obrigada. Melina, valeu, Joelson. Obrigado, valeu. Até mais. Valeu.